Bom dia, Bom pessoal! dia. Hoje a gente vai fazer uma viagem muito legal. Vão ser 3 trechos. A gente tá saindo bem cedinho de Belo Horizonte. A gente vai pegar voo. São 4 horas da manhã. A gente não reclama. A gente não reclama porque a gente tá indo viajar, né? Conhecer lugares maravilhosos que a gente sempre sonhou. E é isso. Vambora! Gente, então, o nosso destino a gente ainda não tinha falado, mas vai ser Curaçao. O que que acontece? A gente saiu de Confins, Para Brasília. fomos para Brasília, fizemos uma escala lá, pegamos o voo de Brasília, fizemos uma escala de Bogotá e agora estamos aqui em Bogotá. Só que tem um pequeno detalhe. A gente ia pegar o voo daqui de Bogotá, né? Já ia sair direto para Curaçao. Só que a gente perdeu o voo. E a gente perdeu dentro do horário do voo. O voo ainda estava aqui, o avião ainda estava aqui, mas o pessoal da Avianca falou que a gente não poderia embarcar, sabe? Porque pela regra aqui tem que chegar 20 minutos antes do final do embarque. É, E a gente não sabia. a gente não sabia dessa regra, né? No nosso cartão de embarque, como a gente comprou tudo lá no Brasil, né? Foi uma viagem que a gente fez partindo do Brasil e tudo mais. No nosso cartão de embarque não tinha informação que a gente embarcava até 20 minutos antes. E aí, quando a gente chegou aqui, o embarque não tinha iniciado ainda. A gente foi no banheiro e foi comer alguma coisa. Quando voltamos, o embarque já tinha sido encerrado. Então, é uma lição aprendida aí para quando vocês forem em Curaçao Ou ou qualquer viagem qualquer internacional, viagem que não internacional, né? conhece a regra do país, fica plantado na porta, mas Isso, fica plantado lá na porta, porque senão vocês podem perder o voo. E aí, o que que acontece? A gente perdeu o voo, a gente, né, tentou né, o avião ainda não tinha saído, a gente ainda estava dentro do prazo, tá? A gente ainda estava dentro do prazo do voo e tudo mais, mas eles falaram que já tinham fechado a porta, que não poderia entrar ninguém, que era a regra do país e pronto. Então aí acabou que a gente teve que sair, né? A gente passou pela imigração e agora a gente está aqui no aeroporto de Bogotá. Aí, né, como a gente perdeu o voo, segundo as regras dele, a gente teve que comprar novas passagens, então a gente comprou novas passagens. E aí a gente já fez o check-in ali. A gente conseguiu um voo para amanhã, na parte da manhã, né? O nosso voo hoje ia chegar às 5 horas lá em Curaçao, 5 horas da tarde, né? Sendo que a gente está viajando desde 6 horas, né? Desde 6 horas da manhã que a gente está viajando, né? Porque a gente fez escala e tudo mais. Nosso voo ia chegar hoje às 5 horas da tarde lá em Curaçao. E aí, como a gente perdeu o voo, a gente só vai sair daqui amanhã às 7 horas da manhã. E devemos chegar lá por volta das 9, né? Mais ou menos esse horário, né? pode 9 horas. Porque tem uma diferença de 1 hora, né? É, tem uma Do diferença de fuso. 1 hora de fuso também, então assim, a gente ainda não sabe se a gente vai dormir em algum lugar, como que vai fazer, a gente, né, tá um pouco cansado, porque acordamos muito cedo, né, nosso voo hoje foi bem cedo e Confins é muito longe de BH, então assim, a gente saiu de casa, foi 4 horas da manhã, então a gente vai ver aqui como que vai fazer, mas vocês vão acompanhando a gente aí, tá bom? E pessoal, depois essa questão de ter perdido o voo hoje, a gente definiu que a gente não ia para um hotel, né? Porque a gente não saberia direito é, como seria, né, o deslocamento do hotel até aqui. A gente ficou com medo de perder o voo novamente, sabe? Então a gente acabou que preferiu ficar aqui e esperar até dar o horário para a gente acessar a sala VIP.
A nossa sala VIP, né, que a gente acessou, né, por conta de cartão de crédito, enfim, essas coisas, é a Eldorado Lounge. Ela é muito boa, muito grande. Eu nunca vi uma sala VIP tão grande, tão boa assim. E agora a gente tem direito de permanência de 6 horas. Então agora a gente vai dar uma descansadinha, que o voo é amanhã cedinho. E é isso, gente. Hoje foi o dia. E aí, pessoal, tudo bem? E aí, gente, agora sim, hein? Agora estamos no avião, depois de Uma noite muito. umas Uma 12, noite mais de não. 12 horas. A gente foi lá pra sala VIP, a sala VIP é muito boa, né? A gente pode ficar lá, poderia ficar lá até 6 A gente horas. ficou quase 6 horas. A gente quase ficou 6 horas. A gente. Ficou meia-noite, saiu, sim. Isso. Gente, dormiu no sofá, dormiu assim, mais ou menos, né? Porque toda hora passa pessoas, né? Não faz tanto barulho assim, não, mas toda hora passa pessoas. Mais confortável que o banco da praça de alimentação. Com certeza. Porque aquele banco tava matando a gente já. Mas aí deu pra dar uma descansadinha, assim, pouca coisa. Mas já deu pra quebrar o galho. E muitas lições aprendidas. Muitas lições aprendidas. E aí, depois, quando a gente chegar lá em Curaçao, a gente conta pra você todas as lições aprendidas dessa viagem, tá? Porque tem várias coisas. E aí, pra variar, né? Ontem a gente perdeu o voo. Pra variar? Pra variar, eu tô falando assim, voltando, né, o assunto. Ontem a gente perdeu o voo, mas porque a gente chegou no horário, só que já tinha fechado. Depois a gente vai explicar melhor direitinho. Depois a gente vai explicar. Agora a gente vai decolar. E vamos chegar. E aí hoje, quando a gente chegou para embarcar, a gente chegou super cedo e eles ainda demoraram para embarcar. A gente embarcou depois do horário previsto. Mas já estamos saindo. Só mais uma coisa, né? Porque a gente não pode atrasar, né? Não que a gente estava atrasado, mas enfim, a gente não pode atrasar, mas eles podem. E é uma coisa que a gente tem que se atentar aí. Mas depois, quando a gente chegar lá em Coração, a gente fala mais. Fala, gente.